Que Deus, Espírito Santo, que nos deu a fé, e mais uma vez nos trouxe aqui na sua casa, também nos abençoe nesse momento que nós queremos refletir nas leituras de hoje, principalmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. A leitura do Evangelho de hoje traz um assunto que desagrada algumas pessoas na igreja. Para mim já falaram assim: pastor, na igreja a gente não devia falar de dinheiro. Mas aqui Jesus está falando da nossa relação com as riquezas, com o dinheiro, com os bens que nós administramos. E a verdade, meus irmãos, é que toda a Bíblia fala sobre esse assunto. E Jesus, mais de uma vez, fala dessa questão de riquezas, dinheiro. Vocês lembram, por exemplo, que até uma vez um jovem rico, chegou para ele, e aí Jesus, para testar a fé dele, para ver se ele confiava mais no dinheiro ou em Deus, Jesus falou: vende tudo e vem comigo. E aquele jovem preferiu ficar com a riqueza e não seguir Jesus. Jesus conclui essa história que nós ouvimos agora há pouco, dizendo assim, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E o que acontece com uma pessoa assim, que junta tesouros para si, mas não é rica para com Deus? Essa pessoa, ela pode se matar trabalhando, como a gente ouviu também lá o Salomão falar na leitura de Eclesiastes, Mas ela vai acabar deixando tudo para outros. E ela não vai levar nada na hora da sua morte. O Salomão, então, quando fala disso, ele fala assim: tudo é vaidade, tudo é ilusão. Aqui na história, o que acontece? Chegou um homem e falou para Jesus ser o juiz entre ele e o irmão dele para dividir a herança do pai. E Jesus diz: olha, eu não vim aqui para ser juiz entre vocês. E aí ele aproveita, contando essa história desse homem rico, com essa grande colheita, ele conta uma história para mostrar para eles e para nós o seguinte: que existe um lucro muito maior do que ganhar uma herança. E existe uma perda, um prejuízo muito maior do que perder uma herança. Nessa história que Jesus conta, Jesus chama aquele homem de louco. Diz que aquele homem rico era louco. Mas será que Jesus está dizendo para vocês, para mim, assim, que a gente não pode crescer na vida? A gente não pode melhorar financeiramente? Será que Deus está falando que a gente não pode ter economias? Que a gente não pode ter bens materiais? Não, Deus não está dizendo isso. Deus chama aquele homem de louco porque aquele homem que tinha conseguido muita coisa, ele considerava tudo aquilo como apenas dele. Ele se esqueceu que a vida que ele tinha e tudo que ele tinha conseguido, na verdade, era um empréstimo de Deus. Deus tinha permitido ele conseguir tudo aquilo. Ele não se lembrou, quando ele estava com tanta riqueza, de perguntar para Deus, que deu tudo para ele, perguntar assim: Senhor, como e para que o Senhor quer que eu use toda essa riqueza que o Senhor me deu? Como e para que o Senhor quer que eu use este empréstimo tão generoso que eu recebi de Ti?
Ele esqueceu de perguntar isso. E ele não percebeu então que a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. É Jesus que está dizendo isso, né? Aqui no versículo 15. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aí aquele homem morreu, sozinho, rico para si mesmo, pobre para Deus. Não levou nada do que tinha. E como diz o Salomão na outra leitura, ficou tudo para outros, né? E ele nem sabia se esses outros iam usar aquilo bem ou iam desperdiçar tudo. E aí então eu coloquei a pergunta aqui. Nós somos ricos para Deus ou para nós mesmos? Jesus diz, né, no versículo 15, que eu acabei de ler, mas eu vou ler ele inteiro agora. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é ser mão fechada, né? Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Mas nós vivemos num mundo, meus irmãos, que ensina exatamente o contrário, né? Quanto mais você tem, mais importante você é. Quanto mais você tem, mais amigos você vai ter. Mais admiradores, mais seguidores. Quanto mais você tem, mais você vale. É assim que o mundo ensina. Mas Jesus diz outra coisa. Ele diz, onde estiverem as suas riquezas, aí vai estar o coração de vocês. Ou seja, se para você mais importante é seus bens materiais, seu trabalho, esse é o seu tesouro. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o seu coração? Qual que é a sua maior riqueza? Você é rico para Deus? Ou você é rico só para você mesmo? Alguém pode dizer assim, mas espera aí, pastor, que na igreja não tem nenhum milionário. Eu mesmo, né, alguém pode dizer, eu mesmo não ganho muito não. Sou aposentado, ou eu ganho pouco, sou empregado. Eu não sou rico. Acho que muitos de nós podem dizer isso aqui. Né? Nós não somos ricos financeiramente. Mas ainda assim, meu irmão, minha irmã, você pode ser pobre para Deus. Porque o seu coração pode estar firmado, agarrado em outras coisas. E essas coisas, então, vão ser o seu tesouro. Então, a questão não é ser rico ou pobre. A questão é você ser rico ou pobre para Deus. Paulo fala isso, né, na epístola de hoje. Eu quero ler de novo para vocês. Deixa eu achar aqui que com esse microfone eu tenho que ficar com uma mão sempre ocupada. Mas olha o que Paulo diz, eu quero ler de novo. Ele está falando para você, para mim, para nós que nos chamamos de cristãos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E veja o que Salomão diz. Eu vou ler de novo também a parte final aqui, né? Lá de Eclesiastes 2. Ele diz, não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber, fazer com que a sua alma desfrute do que conseguiu com o seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus. Então Salomão sabia, não é eu que consigo as coisas, isso vem da mão de Deus. E ele continua,
Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele quer dizer, né? Verdadeira alegria não vai importar se você tem muito pouco dinheiro, muito pouca riqueza. A verdadeira alegria vai depender de onde estiver o seu coração. Então, não importa quanto dinheiro, quantos bens você tem ou eu tenho, sem Deus como nosso maior e principal tesouro, tudo é ilusão. Seja muito, seja pouco. Vejam, é engano, é ilusão achar assim: se eu sou pobre, então Deus tem pena de mim e Ele vai me salvar. Também é ilusão achar assim: se eu sou rico, eu tenho tudo e eu não preciso de Deus, nem das coisas de Deus. Então, a gente ser rico para nós mesmos e não ser ricos para Deus é uma ilusão que leva à morte, não só à morte física, leva à morte da alma, à morte eterna. Jesus resume isso numa palavrinha. Ele diz: se você não é rico para Deus, você é louco. E nós, meus irmãos, nós seríamos irresponsáveis se a gente fizesse de conta que esse assunto não está na Bíblia, que esse assunto é algo sem importância, que nós não devíamos falar sobre isso na igreja. E eu, como pastor, eu seria infiel ao meu chamado, à palavra de Deus, se eu não ensinasse também para vocês o que Deus espera da gente em relação ao dinheiro e aos bens que Ele nos empresta para a gente viver aqui nesse mundo. Eu, como pastor, eu tenho que dizer para vocês aqui o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses. Ele diz assim, eu me tornei ministro da igreja de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que o Paulo está falando? Olha, Deus me chamou para ser um pastor, para eu dar para vocês todo o conhecimento da palavra de Deus, para que vocês então possam saber toda a vontade de Deus. Também nessa área, como é que Deus quer que a gente seja rico para Ele? Então eu pergunto de novo, nós somos ricos para Deus ou somos ricos só para nós mesmos? Qual é o seu tesouro? Onde é que você coloca os seus interesses? Nas coisas do céu, de Deus, ou só nas coisas deste mundo? Você reconhece que tudo vem de Deus? Ou você prefere, como diz lá o Salomão, ficar correndo atrás do vento, alimentando ilusões nesse mundo que só levam à morte? Lembrem, eu falei no começo, Deus não proíbe a gente de procurar um emprego melhor, um salário melhor, de aumentar a nossa renda, a nossa colheita, não. A questão é, com tudo isso, você é rico para Deus ou você é rico para você mesmo? Onde é que está o teu coração? Eu, como pastor, meus irmãos, eu vejo que muita gente, graças a Deus, movidas pelo Espírito Santo, são ricos para Deus. Como é que eu vejo isso? Como é que uma pessoa mostra que ela é rica para Deus? Eu vejo essas pessoas separando e dedicando tempo para as coisas de Deus, para estar sempre aqui no culto, para vir nos grupos que a igreja tem, para o estudo bíblico, para as atividades da igreja, onde Deus nos convida. Eu vejo pessoas que usam a Bíblia, usam a oração na sua casa, com a sua família. Tiram tempo para isso. Eu vejo pessoas que prometeram e cumprem. Ou seja, separam o valor que elas prometeram ofertar ao Senhor e logo que elas recebem o seu ganho, elas separam aquela parte e com fidelidade, com generosidade,
elas trazem as suas ofertas ao Senhor. E elas servem a Deus e ao próximo com amor, como a Bíblia ensina para todos nós. Mas, meus irmãos, eu percebo uma outra coisa. Isso não é só aqui onde eu estou com vocês há 1 ano e pouco. Eu já trabalhei em vários lugares do Brasil, já fui pastor fora do Brasil, e eu percebo a mesma coisa. Pessoas que são ricas só para elas mesmas. Elas têm tempo para passear, para dormir, para jogar, para ficar na internet, para assistir televisão. Elas têm tempo para festejar, para trabalhar, mas para as coisas de Deus elas só têm desculpas. Também vi pessoas que têm dinheiro para tudo e conseguem dinheiro para tudo. Também para viajar, para festejar, para tudo. Mas para ofertar ao Senhor, que dá para elas tudo que elas têm, essas pessoas só têm migalhas, sobras, esmolas, ou nada. E eu gosto de dar exemplos práticos, né? Eu não sou tesoureiro da igreja, mas o pastor sempre é da diretoria, e o pastor vai conhecendo os membros, né? Eu conheci pessoas que ofertavam ao Senhor por mês ou por ano, de tudo que Deus dava para eles, 1%, 2%, ou às vezes até menos. Vamos dar um número para a gente entender isso? Uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, se fosse hoje, ganharia aí, sei lá, pelo menos 10 mil reais. E dava por mês lá uns 100 reais de oferta. Vocês acham que ela era rica para Deus ou para ela mesma? Tem pessoas, meus irmãos, que quando Deus abençoa elas com um novo emprego, um aumento de salário, uma colheita melhor, se esquecem também de aumentar as suas ofertas. Em gratidão a Deus que lhe deu essa bênção. Já vi muitas pessoas assim também. No lugar que eu trabalhei, alguns membros eram agricultores. E eu me lembro uma família que, quando a colheita ia mal, pastor, a oferta esse ano vai ser pouca e tal, né? No outro ano a oferta, né, a colheita bombou. Compraram carro novo e tal, mas a oferta não aumentou. No ano que a colheita foi ruim, a oferta diminuiu. No ano que a colheita foi boa, a oferta ficou do mesmo jeito do outro ano. E são exemplos verdadeiros e práticos. A pergunta que eu coloco, vocês acham que isso é ser rico para Deus? Viver dando desculpas e viver dando migalhas para o Deus que nos dá tudo? Ou será que isso é ser miserável e avarento para com Deus? Vejam, quando a gente pensa assim, como é que a gente fica diante daquilo que Jesus diz lá em Mateus, quando ele diz assim: põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas as outras coisas. Como é que a gente fica diante do que Deus diz lá no último livro do Antigo Testamento, lá em Malaquias, quando ele diz assim para o povo: olha, voltem para mim, porque vocês estão me roubando. Deus está falando isso para o povo. E o povo, na maior cara de pau, pergunta: mas onde é que a gente está te roubando, Deus? E aí Deus responde: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí Deus ainda faz uma ameaça. Ele fala: olha, se vocês continuarem assim, eu vou fechar as janelas dos céus para vocês. Quer dizer, Deus está dizendo que, se Ele quiser, meus irmãos, Ele pode até segurar, impedir bênçãos sobre as pessoas quando elas deixam
de valorizar Deus, quando elas deixam de ser ricas para Deus. Se nós, como igreja, formos infiéis, egoístas nas ofertas, se a gente pensar em ser rico só para nós mesmos e não para Deus, Deus pode fazer isso. Ele pode até reter bênçãos na nossa vida, na vida da igreja. Mas Ele não quer fazer isso. A promessa dele, é: coloque o meu reino em primeiro lugar e eu vou dar todas as outras coisas que vocês precisam. Meus irmãos, nós somos ricos para Deus ou para nós mesmos? Jesus diz assim: cuide com a avareza. A avareza, eu falei antes, é ser mão fechada. Eu não sei se aqui existe essa expressão, mas eu conheci uma expressão que fala assim: mão de vaca, Tem aquela historinha assim que o cara pega uma aspirina, põe dentro da mão, atravessa o rio, mas ele é tão mão de vaca que ele chega do outro lado, a aspirina está inteirinha ainda, É uma maneira de dizer assim que o cara não solta nada. Então Deus está falando: cuidado com o egoísmo, cuidado com a ganância. E eu quero, indo aqui para a parte final, colocar uma reflexão para a gente. Pense na sua vida, daqui 30, 50 ou 100 anos, não vai fazer nenhuma diferença se a gente tinha o carro do ano, se a gente tinha uma bicicleta. Não vai fazer diferença se a gente morava numa mansão ou se a gente morava numa casinha simples de aluguel. Não vai fazer diferença se a gente tinha dinheiro sobrando ou se a gente vivia sempre no aperto. Mas daqui a 30, 50 ou 100 anos, vai fazer toda a diferença se a gente vai estar reunido ou não com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, lá no céu. Se nós vamos estar desfrutando da verdadeira riqueza, do tesouro que Jesus conquistou para nós lá no céu. Vocês conhecem, de vez em quando aparece nas notícias, Pessoas muito ricas. E a riqueza não impediu a sua morte. E a riqueza não comprou o tesouro do céu para elas, A Gugu, um que muitos de nós gostavam de ver ele, morreu também muito jovem, muito rico. Ayrton Senna. E assim vários outros, Então, pense, daqui a 30, 40, 50 anos, o que eu vou querer deixar? Uma conta bancária muito grande? Ou deixar meus filhos, meus netos encaminhados no caminho de Jesus, onde eu espero eles quando eu chegar lá? Então nós somos ricos para Deus, meus irmãos, quando a gente pensa nas coisas do alto, nas coisas de Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar no uso do nosso tempo, no uso dos nossos bens, do dinheiro, dos dons que Deus nos deu. Por exemplo, um exemplo prático de novo, Nossas professoras de escola bíblica não estão aqui hoje, estão viajando. A maioria delas está no Coral Cantares, que foi se apresentar lá em São Gabriel. E aí, um jovem aqui que entrou há pouco tempo para a igreja, falou: pastor, eu quero ajudar. E hoje ele foi dar a escola bíblica. E eu tenho certeza que aqui tem mais pessoas que têm dons, que não estão usando ainda. Podem ajudar na escola bíblica, podem ajudar na preparação do culto, na música, em várias outras áreas. Isso é uma maneira de ser rico para Deus. Nós somos ricos para Deus quando então o nosso coração está em Jesus. E Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo. A gente é rico para Deus, olha só, não quando a igreja e as coisas de Deus são uma parte da nossa vida. Não. Imagina assim, a maioria de vocês tem em casa armários, com gavetas. Para muita gente,
Deus, a igreja, as coisas de Deus é como uma gaveta lá. Você abre no domingo ou no sábado, né? Depois você fecha de novo e fica lá fechadinho o resto da semana. Não. A nossa vida não é assim. A nossa vida é rica para Deus quando a nossa vida, que faz parte da igreja, faz parte do reino de Deus. E não quando a igreja e o reino de Deus são uma parte da nossa vida. Não, quando a nossa vida faz parte de Deus, da sua igreja, do seu reino. Porque o Salomão diz, né? Sem Deus, como é que a gente teria como comer, beber e se divertir? Esse, como eu disse, é um assunto que algumas pessoas não gostam de ouvir. Mas a verdade é assim: quem já é rico para Deus, quem já entendeu que Jesus se fez pobre para tornar a gente rico em perdão, em vida, em salvação, essa pessoa não tem nenhum problema com esse assunto. Então, meus irmãos, eu convido vocês, sejamos ricos para Deus, enquanto Ele nos dá tempo e oportunidade para isso. O seu Olavo, uma vez por mês, pelo menos, vai comigo fazer algumas visitas, né, para idosos. E alguns desses idosos falam assim: poxa, pastor, eu queria tanto ir na igreja, mas a minha saúde não deixa, né? Ou não tem quem leva, apesar que a gente sempre oferece carona, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos, né, ser ricos para Deus enquanto Ele nos dá tempo e oportunidade para isso. Vamos reconhecer que tudo que a gente tem vem de Deus, que Ele nos dá tudo, e reconhecer que a maior riqueza é a salvação que Ele nos dá. Lembremos sempre do que Jesus fez por nós. Ele era o mais rico de todos, né? Ele é o Criador de tudo, Ele vivia no céu. E Ele veio aqui viver no meio da gente, no meio desse mundo pecador, se fez pobre, derramou lá na cruz o seu santo e precioso sangue por cada um de nós. Para quê? Para nós termos as riquezas lá do céu, onde não vai ter ladrão, não vai ter traça e ferrugem que estragam, não vai ter roubo, não vai ter desemprego, onde nós vamos ter a riqueza eterna de estar com Jesus, onde a gente vai ser feliz de verdade, e nós vamos ser ricos de uma maneira que a gente não pode nem imaginar, ricos na verdadeira vida, ricos abundantemente. Então, meus irmãos, vamos refletir sempre sobre isso, lembrando do que eu falei. Ser rico para Deus não importa se você ganha 2.000 ou 20.000. Ser rico para Deus é: qual a sua relação com Deus? Quanto tempo você dedica às coisas do Senhor? Quanto que Ele te dá, você dedica para o reino dEle, para que outras pessoas tenham oportunidade de conhecer Jesus. Somos ricos para nós mesmos ou ricos para Deus? Que Deus nos conceda que a gente seja sempre rico para Ele, para levar o tesouro da salvação a muita gente. Amém. Que Deus